Eu queria saber de você quais são os principais erros que as pessoas cometem ao começar a praticar uma atividade física que acabam gerando as lesões. Perfeito. Acho que você comentou é muito pertinente. A gente vê um crescimento de número de atletas amadores que estão buscando o esporte como uma forma de melhorar a qualidade de vida, como uma válvula de escape de uma vida estressada que a gente tem. E não é incomum a gente ver associado a essas lesões esportivas. Então, talvez acho que o principal fator associado a essas lesões é um aumento abrupto de volume e intensidade de treino, né? Então, ele começa a fazer aquela atividade esportiva nova, seja uma corrida, tênis, beach tênis, está na moda, e aí começa a fazer com uma frequência muito alta, se envolve em campeonato, em provas, e aí isso acaba levando a lesão. Outra questão é negligenciar eventualmente dores que vão aparecendo, porque veja, quando você inicia um processo de atividade física que não era habitual, é óbvio que algumas dores musculares são comuns de você ter. Agora, aquelas dores persistentes que vão levando a uma questão mais crônica, e você acaba ignorando isso, negligenciando, isso pode virar uma lesão mais grave e acaba aparecendo no consultório. E a questão da técnica também, né? Então, de novo, não é incomum uma pessoa que às vezes começa a se projetar por uma atividade de física após, por exemplo, finalizar uma faculdade ou entrar no mercado de trabalho quando a vida estabiliza, e ele não tem aquela técnica adequada. Então, a biomecânica, por exemplo, de uma corrida ou da prática de um esporte como o tênis pode ser um fator bastante relacionado com lesões. Perfeito. E vocês são especialistas, por exemplo, em áreas mais estratégicas, como quadril, joelho, que são locais muito comuns de lesões esportivas. Mas, Buturi, a gente sabe que existem outras lesões que são mais comuns na prática esportiva geral, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais para o pessoal quais são essas condições mais comuns e também um pouquinho mais sobre o que mais aparece para você no consultório quando você fala de lesões esportivas no joelho especificamente. Perfeito. Bom, é exatamente isso que você falou, né? A gente presta muita atenção em lesões articulares, todo mundo viu aí, acompanhou a lesão do cruzado do Neymar, Sim. lesão de menisco do Djokovic, entre outras, né? Mas o mais comum é a lesão muscular. Ou até da tensão músculo-tendínea, que a gente chama, né? Então, no futebol, que é o que a gente mais vê aí, 80% de um time de futebol vai ter na mesma temporada uma lesão muscular, pelo menos, né? Então, quase todo mundo vai ter uma lesão ao longo da temporada. Esse é o que mais acaba desabilitando aí os atletas ao longo da jornada. E no atleta amador isso não é diferente, é até mais frequente, né? Muitas vezes são graus mais leves e aí o paciente acaba só suspendendo a atividade física por 1 ou 2 semanas, mas às vezes é algo mais grave, que requer um tratamento fisioterápico, uma correção aí no equilíbrio muscular que a fisioterapia acrescenta também, né? Não são não cirúrgicos normalmente, mas são os mais frequentes, com certeza. Perfeito. A gente tem também outras lesões que são mais características de alguns esportes em específico, né? Fala um pouquinho, por exemplo, de algumas lesões que são características, por exemplo, do tênis, do futebol, dos esportes mais comuns que a gente tem no nosso dia a dia, como, por exemplo, também a corrida. Com certeza. Bom, futebol, carro-chefe aqui no Brasil, sem dúvida. A gente tem muito estiramento muscular, e aí o principal é o posterior da coxa, tá? Normalmente tratamento fisioterápico, conservador, mas muitas lesões de joelho, tá? Também são bastante frequentes, entre elas, obviamente, a lesão do cruzado anterior, que é um ligamento que estabiliza o joelho, e o menisco, tá? O menisco ele pode ser isolado ou pode ser associado à lesão do cruzado. E aí eu acrescentaria também, por ser um esporte mais de contato, fratura de clavícula é bastante frequente, a gente vê bastante. Contusões de modo geral, contusão até uma coisa interessante. Exato. A gente sempre discute luxação e contusão, acho que é uma dúvida comum. E aí eu já trago essa dúvida e já respondo ela para vocês. A contusão é a pancada por si só que não resultou em fratura ou nenhum tipo de problema articular. Tá? Então ficou roxinho, ficou demasiado. A luxação, que normalmente a gente usa como se fosse a contusão, né? É um estado mais grave, é quando você tem a perda da congruência articular. Então a articulação ela solta mesmo, ela desloca, tá? Então normalmente é associada a rupturas de ligamentos, são traumas mais sérios, tá? Então esse termo é bem específico. Falando um pouquinho do tênis, e complementando até o que o Dr. Rudelli falou, no tênis, principalmente pelo início, aumento do volume rápido e uma técnica inadequada quando você está aprendendo, a gente tem muita epicondilite lateral, tá? É uma dor na região lateral do cotovelo e o paciente
acaba ficando com essa dor durante a prática esportiva, mas depois de um tempo para tudo praticamente, as atividades do dia normal, pegar uma mala, cumprimentar uma pessoa, então fica bem sintomático. E ela, igual ele mesmo complementou, se a gente trata logo no começo, ela resolve, é uma inflamação. Se a gente deixa, que perde o timing de tratar no começo, ela cronifica e aí fica bem chato de tratar, às vezes precisa até fazer procedimento cirúrgico. Perfeito. E acho que talvez até complementando um pouco, outra lesão que a gente tem são as entorses, né? São as lesões ligamentares associadas, talvez no futebol e até em outras atividades como basquete. A entorse de tornozelo é muito importante, né? Para o pessoal de casa entender um pouco, quando a gente fala de estruturas osteomusculares, que querendo ou não aqui somos ortopedistas, né? A gente pode falar das lesões musculares, que são basicamente no músculo em si, estiramentos, rupturas, entre outras coisas. Nós temos os ligamentos, que são basicamente estruturas que vão ligar um osso a outro. Então, uma entorse de tornozelo, normalmente você tem um estiramento daquele ligamento ou até mesmo a ruptura dele. E ao longo do processo ali do mecanismo de ação, você pode ter até uma fratura da região dos ossos do tornozelo. E os tendões, que são basicamente a região de transição entre o músculo e o osso. Então, essas são as principais estruturas que talvez a gente tenha ali relacionadas com os traumas ortopédicos. E a entorse de tornozelo tem um destaque bem interessante também. Mas, Udeli, você tocou num ponto que eu achei bem interessante, que é sobre a falta de preparo ou a técnica incorreta das pessoas ao tentar praticar uma atividade física. Na sua opinião, o quão importante é para uma pessoa que quer praticar uma atividade física, principalmente relacionada a uma atividade esportiva, o quão importante é que essa pessoa procure um profissional bem orientado para que passe as dicas a ela e ela evite uma lesão? Isso é fundamental, né? Se você vai praticar aquela atividade com uma certa regularidade, veja, é fundamental que você procure primeiro como começar essa atividade, né? Então, às vezes você tem um amigo que já está num nível mais avançado e você já começa querendo praticar atividades em níveis maiores do que aquele que você está possibilitado de ser realizado. Não é incomum, às vezes, você não realizar o preparo muscular para essa atividade. Então, você tem uma atividade de alta demanda muscular, mas você não tem o preparo de fortalecimento. Isso também é um outro fator associado. E a própria questão técnica também, né? Então, pega a corrida, por exemplo, que talvez seja uma das atividades mais comumente praticadas, porque é fácil. Você põe um tênis, sai na rua e corre. Então, a biomecânica da corrida ela influencia muito quando você começa a colocar volume e intensidade, né? Às vezes, numa corrida a curta distância, aquilo não te traz problema, mas quando você começa a se empolgar e começar a aumentar o volume de treino, aí essas lesões aparecem. Então, você ter um profissional que te dá uma olhada como um todo, ver a questão não só, obviamente, ortopédica, mas a clínica como um todo, cardiovascular, nutricional, que é fundamental também, isso te ajuda, obviamente, a conseguir ter uma consistência e não ter essas lesões que ficam bloqueando a progressão dessas atividades. Perfeito. E é interessante, né? Eu, por exemplo, tô chegando aí já aos 30 um pouco mais, e eu tenho ainda de jogar futebol. E normalmente eu jogo com pessoas bem mais jovens do que eu. E às vezes você quer ali se entregar um pouco mais, quer ser um pouco mais intenso, você pratica atividade uma vez por semana, e isso aumenta demais a chance de você se machucar. Até porque você não tem um preparo, você quer uma intensidade maior do que aquela que você provavelmente aguenta, e são nesses pontos em que normalmente as lesões acontecem. E é interessante o pessoal saber, né, que não necessariamente uma lesão acontece, talvez a gente vai falar mais sobre o cruzado também, por conta de um trauma decorrente de uma pancada de alguém. Muitas vezes a pessoa se machuca sozinha, talvez com um trauma rotacional ali, cai com o joelho numa posição diferente e acaba se lesionando. Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso.